E aí, pessoal, bom dia a todos, buenos dias a todos. Vamos iniciar a classe de hoje. Vamos dar continuidade ao tema de lo que es el reflujo gastroesofágico. Nosotros ya estudiamos lo que es la parte anatómica, la parte fisiológica, ¿no? La parte de la deglución. Estudiamos también lo que sería la calasia y el espasmo esofagiano difuso. Hoy día nos toca hablar sobre las enfermedades del reflujo gastroesofágico, ¿no? ¿Cierto? La anterior semana igualmente hablamos, ¿no? Sobre la enfermedad del reflujo gastroesofágico y ahora en adelante vamos a ver algunas otras consideraciones más acerca de esa enfermedad. ¿Ok? Muy bien. Creo que todos pueden mirar la pantalla, ¿no? Você pode ver a tela. ¿Me escuchan bien? ¿Cómo está toda esta situación? Muy bien. Ok, vamos a dar inicio y vamos empezando desde lo que es la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Muy bien. Dentro de la fisiopatología de la enfermedad del reflujo gastroesofágico, nosotros estudiamos que una de las causas sería la pérdida de los mecanismos antirrefluxo, ¿no? Esa sería una de las causas. Y esa pérdida mayormente se daba por lo que sería eh, el relajamiento del esfínter esofágico inferior, ¿cierto? Entonces, cuando hay la pérdida de uno de esos mecanismos, ¿no? Son varios mecanismos, y uno de esos mecanismos sería la abertura, ¿ya? La abertura del esfínter esofágico inferior. Em esses momentos, nós teríamos uma causa fisiopatológica, ou seja, uma causa, uma patogenia que poderia causar as enfermidades do refluxo gastroesofágico, na ERG, né? Certo? E existem dois tipos clínicos, basicamente, os típicos, certo? E os atípicos. Os típicos maiormente estão associados a piroses, já? Estão associados a piroses. E a pirose, como nós já falamos, associado a lo que es el quemazón del esófago, ¿cierto? Y lo que sería la azia, mayormente lo que es estómago. Pero claro, el paciente no sabe diferenciar esas cosas, pero para nosotros, para fines de resoluciones prácticas, clínicas o de exámenes, que nosotros vamos a hacer exámenes, la pirose, cuando hablamos de pirose estamos hablando de esófago, ¿ok? Los típicos también están asociados a regurgitación, ¿no? Y son regurgitaciones esofágicas, ¿cierto? Y los atípicos tienen a ver también con la tos, ¿ya? Y alteraciones de la voz. ¿Por qué existe alteración de la voz? Uno de los mecanismos fisiopatológicos sería, ¿ya? La presencia de los ácidos en las cuerdas vocales hace con que las cuerdas vocales se irritan. Entonces, cuando existe una irritabilidad provocada por los ácidos, no, por la alteración del pH del líquido que proviene desde el esófago o del estómago, eso causa irritación en las cuerdas vocales. Y cuando existe una alteración a ese nivel, va a producir lo que sería alteraciones de la voz. Otro mecanismo sería los broncoespasmos. ¿Qué serían los broncoespasmos? Broncoespasmo es cuando este reflujo
¿cierto? Cuando este reflujo pasa a través de la glotis, o sea, pasa para dentro de los pulmones y va a provocar broncoespasmo. Pero ¿cómo serían esses broncoespasmos? Esses broncoespasmos são basicamente produzidos por reacciones químicas, igualmente como de la voz, ¿no? Por reacciones de irritabilidad y también por obstrucción de los bronquios, ¿cierto? Entonces son dos mecanismos, una por irritación, por el cambio de pH, y otra por el ingreso, ¿no? de contenido alimenticio dentro del bronco. Si estamos hablando de una estructura bronquial, y esta estructura bronquial, ¿cierto? Nosotros tenemos así los bronquios, ¿no? Y existen sus derivaciones, ¿no ve? ¿Cierto? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Cuando entra alimento dentro del trato respiratório, simplesmente va a obstruir, ¿no? Y una vez que existe la obstrucción, no existe pasaje de aire. Si no existe pasaje de aire, significa que va a tener también ahí lo que sería un aumento de lo que es el CO2, ¿cierto? Sería una de las causas. Y aumento de CO2, vocês já sabem, a provocar uma acidose metabólica. Já tem uma fisiopatologia causante, os broncoespasmos, certo? Por uma broncoaspiração. E também vai provocar irritabilidade da mucosa, certo? Produzindo também o que seria lá bronquites. Uma bronquites de tipo química, certo? Uma bronquites química. E esses seriam mecanismos fisiopatológicos também, que são complicações de um refluxo gastroesofágico. E isso acá, se existem obstruções, por exemplo, de las duas vias, se existe uma sola via não é problema, mas se existe obstrução em las duas vias, que passa? Vai ter uma hipoxemia, certo? Uma hipoxemia. Luego vai ter simplesmente a isquemia generalizada de todo el cuerpo, ¿no ven? Además de también provocar microtrombolos, ¿cierto? En todos los alvéolos. Y de ahí ya empieza a producir también una RCP. Perdón, una parada, ¿no? Una parada cardiorrespiratoria, ¿cierto? Una parada cardiorrespiratoria. Y ahí tienen que hacer una RCP. Sería una reanimación cardiopulmonar, ¿no? Pero luego tiene que hacer también desobstruir las vías, ¿no? De nada sirve si no desobstruir las vías. Bien, esas son complicaciones, ¿no? Que pueden surgir. Y la otra sería la pneumonía, ¿no? Pneumonía, ustedes ya saben, anterior clase hablamos de eso, porque existen ahí, en ese caso, tener una pneumonía de tipo química, ¿no? Que va a tener una irritabilidad, una pneumonía química por una irritabilidad de la mucosa. Y además tiene otro nombre, ya va a también producir, como existe una irritabilidad de la mucosa, va a tener un gran aumento de eosinófilos. Y ahí también nosotros podemos llamar eso de pneumonía eosinófila. ¿Ok? Pneumonía eosinófila. También la pneumonía eosinófila tiene las mismas características cuando existe una pneumonía por parásitos, ¿no? Recuerda del ciclo de Loss, el ciclo de Loss que ustedes estudiaron en parasitología. Una de las causas ahí, recuerdan que los ácaros lumbricoides, ellos hacen ciclo dentro de los pulmones y cuando atinge más o menos de 4 a 5 centímetros, empieza a subir el trato el trato respiratorio, llega hasta la glotis y a partir de la glotis es deglutido. Bien, cuando existe una gran infestación parasitaria dentro de los pulmones, ¿no? En el ciclo de Loss, lo que va a provocar también es una pneumonía eosinófila, ¿cierto? Ahí tiene un cuadro diferencial. Si ustedes encuentran una pneumonía eosinófila, puede ser que sea por un reflujo gastroesofágico anteriormente, que la simplesmente
el líquido ha pasado para dentro de los pulmones por una broncoaspiración, o simplesmente la persona también puede tener parásito, ¿no? Ahí es un diagnóstico diferencial, ¿ok? Seguimos. Bien, otras definiciones, ¿no? De acuerdo al paso normal, ¿cierto? Y frecuente prolongado del contenido gástrico del duodeno hacia el esófago. Existen autores que no consideran el duodeno, ya, restos alimenticios que provienen del duodeno, no considera que sea un reflujo, ya, pero otros autores también consideran el duodeno. Pero de igual manera vamos a considerar, ya. Pero lo que ustedes tienen que aprender del punto de vista semiológico es cuáles son las características de. Ustedes tienen que aprender en semiología. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características de un vómito? Porque ustedes van a ver vómito esofágico. Uno que proviene del estómago, ¿ya? Y otro que proviene del duodeno. ¿Ok? Aí vocês têm que aprender quais são as diferenças entre os vômitos ou os refluxos que provêm do esófago, já, estômago e duodeno. Ok? São características semiológicas. Não vou levar isso ahorita porque vocês vão ver em lo que é semiologia. Pero igual modo, se não vem em semio, busquem já para vocês aprenderem as diferenças, já, do esófago, do estômago e do duodeno. E adelanta a vocês, é a característica de cada um. ¿Ya? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características? Si es sólido, si es líquido, si es pastoso, si no es pastoso, si es triturado, si no está triturado. ¿Cuáles son las características del color? ¿Ya? ¿Cuál es el pH de cada uno? Son diferentes. Y con esas características ustedes pueden determinar si es del esófago, del estómago o del duodeno. ¿Ok? Y claro, si ustedes saben cuáles son las características de cada uno, cuáles son las características de cada uno, también ustedes tienen que relacionar con el tiempo, ¿ya? Tienen que relacionar con el tiempo. ¿Por qué digo relacionar con el tiempo? Más adelante ustedes van a estudiar una materia que se llama medicina legal. Dentro de medicina legal, por ejemplo, una persona, ustedes tienen una persona que ha fallecido, ustedes tienen un cadáver delante de ustedes, tienen un cadáver, y ese cadáver ha tenido una muerte súbita, simplesmente ha fallecido, ha morrido, ¿cierto? Y ele vai perguntar quais são as causas da morte, e vocês têm que investigar. Ah, e vocês encontram, por exemplo, contenido alimentício na boca do paciente. Del paciente, não, del cadáver, não? Ya. Agora, as características desse contenido alimentício, ¿de que é? Del esófago, del estômago ou del duodeno? E vocês vão investigar em relação ao tempo. ¿Cuánto tiempo ha llevado esa persona a fallecer? ¿O cuánto tiempo ha tardado esa persona, por ejemplo, después de haber comido? ¿Cuáles son los eventos? ¿No? Y ahí ustedes tienen que conocer los eventos fisiopatológicos al revés. Ya los mecanismos al revés. Ahorita ustedes están aprendiendo en secuencia, desde el primer paso hasta el último paso. Pero cuando llega en medicina legal, ustedes tienen que pensar al contrario. ¿Cuál fue la causa, desde la causa de la muerte para trás, imaginar todas as possibilidades, ok? É o mesmo que estou fazendo com vocês acá, pero vocês têm que ser mais capos, ¿ya? Por exemplo, se é esófago, vai ter um tempo mais curto, ¿no? Porque simplesmente a pessoa come e o esófago, em alguns segundos liga o esófago. E o estômago, quanto tempo passa o estômago, por exemplo, triturando o alimento? Quanto tempo tarda para cruzar todo o duodeno? E com isso vocês já podem imaginar quanto tempo ha levado, por exemplo, se uma pessoa ha falecido de um refluxo del duodeno, quanto tempo ha levado depois de comido para vocês pensar que seria, por exemplo, por um contenido del duodeno. ¿Ya? E aí vocês vão defender sua tese. Já vão ser sua tese e simplesmente têm que defender o que vocês han visto, desde o ponto de vista semiológico, desde o ponto de vista fisiopatológico. ¿Ya? Pero al revés. Seguimos. Muy bien. Entonces tenemos también otra definición que la alergia es una condición recurrente, ¿cierto? ¿Por qué recurrente? Porque
Recuerda de unos de los mecanismos fisiopatológicos sería el estrés. Y el estrés simplemente es recurrente. Y si tenemos un estrés recurrente, ¿cierto? Si tenemos un estrés recurrente, significa que vamos a tener vários episódios de enfermedade do refluxo gastroesofágico. Já? Assim como também outras condições que nós também já estudamos, não? Como, por exemplo, os espasmos esofagianos difusos, certo? E sempre vai estar relacionado com contenido gástrico do esôfago ou de órgãos cerca, como o estômago e duodeno, certo? Outra característica é que vai apresentar uma variedade de sintomas com ou sem lesão de tecido, certo? Estes refluxos, como eu estava dizendo a vocês, quando existem esses episódios recorrentes, já vão fazer um esôfago acá vamos poner um pâncreas, vamos fazer um estômago, já assim mais ou menos. Já temos estômago, temos esôfago, certo? E acá temos uma das condições seria a abertura de lo que es el esfíncter esofágico inferior, certo? Causado por um estresse, causado por algum distúrbio neurológico. Muito bem. Que passa? Em el momento que temos episódios recorrentes de ácidos ingressando em la mucosa, ingressando em el epitélio del esófago, isso não é bueno. Por quê? Porque o esôfago não está preparado para algumas condições, já? Há um determinante, alguns limites do pH, já? Alguns limites do pH que simplesmente a mucosa já não consegue mais proteger o esôfago, já não consegue mais proteger a musculatura. E o que passa é o seguinte: esta mucosa empieza a cambiar-se, empieza a causar algumas complicações, empieza a causar algumas lesiones, ¿ya? Y nosotros vamos a ver en la siguiente clase lo que sería el esófago de Barré, ¿ok? Entonces, causa algunas lesiones acá, y a nivel celular, ¿ya? Simplesmente las células cambian de formato, ¿ok? Y eso incluso puede llegar a causar cáncer, ¿ok? Cáncer de esófago. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente, em la qual este paciente tem episódios recorrentes de refluxo, ¿ya? Tem episódios recorrentes de refluxo, é alguma determinante, já tem factor predisponente, já é predisposto para ter um CA de esófago, ok? Então, episódios recorrentes de refluxo gastroesofágico podem causar CA de esófago, certo? É um dos mecanismos fisiopatológicos para o CA de esófago, já? Existem outras predisposições, mas já quando chegamos a câncer de esófago, vamos ver quais são essas condições, ok? E simplesmente, o que passa? Todas essas condições diminuem a qualidade de vida do paciente, já? Vai diminuir a qualidade de vida do paciente. Epidemiologicamente, não? Vai afetar principalmente o que são os recém-nascidos, niños pequenos, ou simplesmente quando existem lá inmarudez de lo que é o esfíncter esofágico inferior, certo? Sempre, vocês vão ver em pediatria, vocês sempre han escuchado de la abuela também, de que quando chupa o bebê, tem que poner a poner eruptos, não? A rotar, tem que eruptar. ¿Por quê? Porque pode ter algum reflujo, ¿ya? La outra parte afecta a parte adulta, ¿no? E a maior parte também causa esofagites. Prevalência, maiormente de 3 a 4% em los maiores de 50 anos de idade. Algumas condições, ¿no? Que favorecem a infância, ¿ya?
una por la inmadurez del esfínter esofágico inferior y otra sería la senectud, ¿ya? Sería la edad avanzada. Esclerosis sistémica también. Y uno de los tratamientos, ¿no?, que nosotros ya vamos a ver sería la gastrectomía o la vagotomía o la cardiotomía. Y una de las condiciones también para tener una buena condición de vida, si no hace ningún de ese tratamiento, sería un reposo prolongado y a cabecera elevada y todo eso, para evitar reflujos. ¿Cierto? De las condiciones, la mayoría son graves, moderadas y leves. ¿Cierto? La mayor parte lo que pasa es que las personas no buscan, ¿ya? Las personas no buscan simplemente un tratamiento adecuado o no hacen un tratamiento adecuado, ¿no? Con los inhibidores de bombas de protones. Nosotros ya hablamos en la anterior clase. ¿Por qué? Porque simplemente va a tener síntomas leves, esporádicos, y la mayoría de las veces, a veces el paciente es asintomático. Simplemente existe una resistencia y simplemente no buscan un tratamiento, ¿no? Los casos más complicados cuando existe una gastritis, un dolor más fuerte, ahí es que el paciente busca, ¿no?, un tratamiento médico. Pero una gran parte que llega a ser hospitalizado, llega a un tratamiento, que es una gran minoría, ¿no?, unos 5, 4, de 3 a 5%, simplemente ya llega con complicaciones, ¿no?, de esofagitis, o sea, una inflamación completa del esófago, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las sustancias que regulan la presión del esfínter esofágico inferior? ¿Ya? Son sustancias que, si existe alguna alteración fisiopatológica, pueden alterar simplesmente lo que es la contractibilidad y la motilidad del esfínter, ¿ya? Por ejemplo, dentro de hormonas tenemos las gastrina, la motilina, la sustancia P, ¿cierto? Para controlar lo que sería esta presión, ¿ya? La presión siempre tiene que estar elevada, ¿ya? Pero no elevada demasiado. Si tenemos un aumento demasiado de la presión, nosotros vamos a tener lo que sería la calasia, ¿cierto? Pero cuando existe una disminución de esas sustancias, ¿no?, ou como mediadores, ou como gastrina, motilina, substância P, ou mediadores como antagonista alfa-adrenérgico, já, sódio, metroclopramida e betazol, simplesmente nós vamos ter uma diminuição dessa pressão. E quando existe uma diminuição dessa pressão, o que cursa? O que vai cursar é simplesmente uma abertura, o esfíncter se abre e o líquido simplesmente empieza a subir, já? Imagina aí que nós temos, por exemplo, al dia nós temos aproximadamente 1000 ml, não recuerdan de los líquidos corporales, 1000 ml temos de lo que es de saliva, producción, 1500 ml de producción de saliva, 1000 ml de lo que es jugo gástrico y aproximadamente de 1 a 2 litros de suco pancreático, ¿no? Y esas son sustancias que tienen cloro, bicarbonato, imagina la mistura, ¿no?, rica, ¿no?, en todas esas sustancias, y todo eso subiendo al esófago, ¿ok? Muy bien, seguimos. Ya, ahora, ¿cuáles son las sustancias que disminuyen la presión, ¿no?, que facilita también para que tenga un relajamiento del esfínter esofágico inferior? Tenemos secretinas, cistoquininas, polipépticos inhibidores gástricos, ¿ya? Tenemos mediadores como fentolanina, antagonistas beta-adrenérgicos, ¿ya?, atropinas y teofilina, prostaglandinas E1, E2, E3, nicotina, ¿ya? Mira, nicotina, etanol, ¿no?, el consumo de bebidas alcohólicas, comida grasa o grasosa, chocolate y acidificación gástrica, ¿cierto? Cualquier una de esas sustancias o mediadores químicos pueden provocar la disminución de la
presión. Personas que fuman, personas que consumen grande cantidad de comidas gordurosas, simplesmente eso se traduce en una disminución de la presión. Y cuando existe una disminución de la presión, simplemente existe una relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Ok? Dentro de la etiopatologia, não? São também mecanismos fisiopatológicos. Mecanismo antirrefluxos. Um dos mecanismos seria o esfíncter esofágico inferior. Então, se o esfíncter esofágico inferior tem que estar contraído, e se está contraído, não passa nada, certo? Se está contraído por demais, temos uma calagem. Se está contraído por de menos, temos a presença de refluxos. Então, um desses mecanismos seria simplesmente o esfíncter esofágico inferior funcionando de forma adequada, sem interferência de hormonas que aumentam ou diminuem sua pressão, ou algum mecanismo neurológico que podem estar afetando o esfíncter esofágico inferior. O outro seria o ligamento freno-esofágico, certo? Também o ângulo gastroesofágico de His, ou o segmento abdominal do esôfago, a roseta mucosa, os pilares do diafragma e simplesmente o barrido esofágico. Esses são mecanismos que, se estão alterados, podem produzir a presença de essas alterações. Ok? Então, dentro da etiopatogenia, temos estas causas, já? Temos estas causas aparentes. Ok? Oi, pode falar. Ah, tá. Muito bem. Muito bem, seguimos. Aí tiene, ¿no? Todo lo que estaba hablando, ya, esa, el diafragma, el esfínter esofágico inferior, ¿cierto? La curvatura del esófago, todo eso ayuda a comprimir lo que es el esfínter, ¿cierto? Muy bien. Y cuando existe una abertura, lo que pasa es que todo el líquido, todo el líquido que está ahí dentro de la digestión, simplesmente empieza a subir, ¿no? Y lo que pasa es que solamente va a subir cuando, ya, cuando la persona se alimenta o pasa por algún momento de estrés, ¿ya? Cuando la persona pasa por un momento de estrés, hay otro mecanismo fisiopatológico, que es lo siguiente. Un mecanismo por el cual existe en producción, durante el estrés, existe la producción de saliva, ¿cierto? Existe producción de saliva. Consequentemente, há um aumento de amilase e lipasa. Também há aumento de produção de ácido clorídrico, de bicarbonato, de jugo gástrico. E quando existe este aumento, já, por mais que não exista mecanismo para que a pessoa está comendo, porque existem os mecanismos quando a pessoa come, os 3 passos da deglução, isso ativa o mecanismo para a produção dessas enzimas. Simplesmente em estes momentos existe também um aumento, não, de lo que é essas substâncias. Então, isso provoca, por mais que a pessoa não tenha se alimentado, o estresse ou o simples fato de mascar chicle,
mascar chiclete, também produz esses mecanismos, já? Produz esses mecanismos. Aumento da saliva, uma vez que a saliva é deglutida, ela passa para dentro do estômago, certo? E esses mecanismos entendem que está ligando algum alimento, porque nós outros estamos deglutindo. Né? Pero o que estamos deglutindo? Estamos deglutindo saliva, certo? Se vocês podem observar bem, a pessoa que está estressada, a pessoa empieza a ter cialorreia. O que é a cialorreia? Cialorreia seria o aumento excessivo de saliva. E a pessoa empieza a simplesmente a ter esse excesso de saliva. Ok? Então, esses mecanismos ativam a produção de ácido clorídrico, de suco gástrico, ¿ya? E posteriormente, que causa? Lo que vai causar é esses líquidos subindo através do esfíncter esofágico inferior, quando existe um relaxamento. Ok? Seria outro mecanismo fisiopatológico que se pode explicar dentro de lo que é essas causas. Ok? Seguimos. Fatores gástricos, não? Outro fator gástrico seria o volume da ingesta. Dentro do volume da ingesta, estamos diretamente relacionados às pessoas que simplesmente comem por demais, certo? Se há um grande volume, de alimento dentro do esôfago, a probabilidade de ter um aumento, ou ter uma ocorrência de lo que é esses episódios é maior, certo? É bem maior do que uma pessoa que não come demasiado. Isso simplesmente nós também podemos observar em el caso del contenido, não? Certo? Ou seja, simplesmente na parte do volume. Ok? Outra causa seria a distensão gástrica. Agora, a distensão gástrica, o que seria a distensão? A distensão seria o aumento, já? O aumento do volume, o aumento da capacidade do estômago. Quando existe esse aumento, simplesmente estamos falando de um estômago, já imagina que temos um estômago acá, um estômago que se ha distendido, ou seja, um estômago que aumentado de tamanho. E um dos fatores para o estômago aumentar de tamanho seria aumentar constantemente o volume da ingesta. Já? Uma pessoa que empieza a comer mais todos os dias, o estômago empieza a distender-se. O estômago empieza a aumentar de tamanho, certo? É por isso que se diz já a pessoa simplesmente ha engordado, já? E agora não consegue comer uma baixa quantidade. ¿Por quê? Porque o estômago simplesmente ha distendido, aumentado de tamanho. É como se fosse uma llanta isso acá, já? Como se fosse um pneu, já? Quanto mais aire vocês metem aí, mais se agranda. E quanto mais alimento, não? Quanto mais alimento vocês metem aí, com constância, mais se agranda, certo? E essa distensão se dá através do volume gástrico, ok? Outro seria a taxa de secreção gástrica. A taxa de secreção gástrica é simplesmente o que estou falando. Se aumenta a taxa, a quantidade de secreção gástrica vai aumentar o volume. Se aumenta o volume, também vai distender o estômago, certo? E outra causa seria o refluxo duodeno gástrico, já? Não somente existem esôfago e estômago, pero que também existem alterações em el píloro, em la qual simplesmente vai ter um refluxo duodeno gástrico. Outra causa de refluxo seria um aumento da pressão intraabdominal. A que me refiro um aumento da pressão intraabdominal? Existem vários motivos para aumentar uma pressão intraabdominal. Já? Pode ser uma distensão gástrica, uma distensão por gases,
Ya si existe exceso de gases, acúmulo de gases, grande producción de gases, ¿qué va a provocar? Va a aumentar la cantidad del volumen gástrico. Aumenta la presión intraabdominal. La presión, como ustedes bien saben, la resistencia de las paredes, ¿cierto? En este caso, la pared abdominal. Quando não há mais para onde distender, o que passa? Simplesmente o estômago vai começar a ser empurrado para arriba, contra o diafragma, contra o coração, contra o mediastino, contra o pulmão. E todo se vai estar aumentando essa pressão. Então, se podem provocar, uma vez que nós comprimimos, já, isso de forma intrínseca, ou seja, de adentro. Quando comprimimos, quando existe uma compressão desse estômago, para onde vai ir os líquidos? Para onde vai ir o alimento? Para onde há escape. E quais seriam os escapes? Um seria o esfíncter esofágico inferior. Hace pressão e se fuga. Temos um refluxo gastroesofágico. Ou simplesmente ele vai passar para o duodeno. Já comprime o estômago e ele passa através del píloro, del antro. ¿No ve? ¿Cierto? Pero ¿cuál sería la probabilidad mayor de eso ocurrir? Para el esófago, ¿no? Porque el píloro es más un anillo más concéntrico, ¿ok? Mais do que el esfínter esofágico inferior. Ou simplesmente pode ter causas extrínsecas. Quais seriam as causas extrínsecas? Por exemplo, a pessoa acaba de comer e a outra viene e lhe dá um punhete no estômago. Dá um soco no estômago, um punhete. Ou seja, já temos um aumento de pressão provocado por um mecanismo externo. E para onde vai ir esse líquido? Se está aumentando a pressão aí. Vem uma pessoa e dá um punhete no estômago. Simplesmente, o líquido vai querer ir a algum lugar, não? E para onde vai ir esse líquido? Para o duodeno ou para o esófago. Mais provável, o esófago. Tá bem? Outra causa seria a agressividade do material refluído, ¿ya? O sea, el material que nosotros producimos, ¿no? Como el ácido clorhídrico, la pepsina y también la propia bilis, ¿no? Pero la bilis, ahí va, la bilis simplesmente va a tener, si nosotros tenemos presencia de bilis, ¿ya? Recuerdo del vómito que yo dije a ustedes, si nosotros tenemos presencia de bilis, significa que temos um reflujo gastroduodenal, ou seja, temos um reflujo del duodeno, ¿ya? Donde desemboca, por ejemplo, la vesícula biliar, en la segunda porción del duodeno. Si yo miro un vómito de color verde, yo me imagino que es un reflujo que viene del duodeno. O sea, eso no es vómito, ¿ya? Si ustedes miran un vómito de color verde, eso no es vómito, eso es mierda. ¿Ya? Eso es mierda. Lo que pasa del estómago para el duodeno es, y se llama, ¿qué se llama? Se llama quimo. Y quimo es mierda. Ahora, si está del estómago para atrás, o sea, está del esófago, está del estómago, y no tiene color verde, eso sí es bolo alimenticio. ¿Ya? Eso es contenido alimenticio. Ahora, si tenemos color verde, eso ya es mierda. ¿Ok? Entonces simplemente está haciendo caca por la boca. Ya es una diferencia para que ustedes puedan ver. Presencia de bilis en el vómito ya es del duodeno. ¿Ya? En otras palabras, mierda. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Manifestaciones clínicas, ¿no? Pirosis, regurgitación, disfagia. La recurrência pode causar hemorragia gastroduodenal. Hipos. Aqui que são hipos? São soluço. Já? Hipo. Soluço. Tratamento de hipo. Há um montão de tratamento de hipos. Assustar a pessoa, dar-lhe um susto na pessoa, fazer contacto 10, respirar dentro de uma bolsa. Simplesmente a pessoa tem que olvidar que está com hipo.
Já? Essa é a ideia. Fazer a pessoa esquecer que ela está com soluço. Não existe um tratamento, tá? Claro, a gente pode dar um ansiolítico para ela, um gadernalzinho, já? Mas é fazer ela esquecer que está com hipo. Dá qualquer coisa para ela, mas faça ela esquecer que está com hipo, ok? A ideia do tratamento é esquecer. Eruptos, não, que seria arrotos. Halitoses. La litose simplesmente el mal olor, ¿no? El mal olor que tiene ahí en la boca. ¿Por qué? Porque simplemente está con constante regurgitaciones y esas regurgitaciones muchas veces se grudan, ¿no? En la mucosa, se apega en la mucosa y simplemente lo que pasa es que va a provocar esa litose. Ya va a quedar con un olor pudrido, ¿cierto? Muy bien. La otra sería la cialorreia, ¿no? Como existe la presencia de ácidos, el ácido va a provocar la producción de saliva, ¿ok? Va a provocar la producción de saliva. Manifestações extraesofágicas, não? Pode ter manifestações otorrinolaringologistas, principalmente do que é a otites, e a otites média aguda. Manifestações pulmonares, como na pneumonia e hablamos, ou uma bronquites. Dolor torácico, já, e hablamos de dolor torácico, e perda do esmalte de los dientes. Se existe uma perda de los esmalte de los dientes, seguramente a pessoa vai ter uma sensibilidade, ok? Vai ter sensibilidade de lo que é a frio e a calor, certo? Sensibilidade a frio e a calor. Muy bien, seguimos. Acá é um quadro, não? Para que vocês possam seguir acerca de lo que é o reflujo gastroesofágico, já? Dentro de los sintomas, existem sintomas típicos e atípicos. Sempre fazendo valoração terapêutica, já? Isso já é depois de uma prova terapêutica, por se acaso, não? Vocês vão fazer essa valoração para chegar a um diagnóstico. Muito bem. Antes de entrarmos acá, antes que vocês utilizem, por exemplo, este organigrama, já, antes que utilize esse organigrama, vocês têm que levar em consideração a prova terapêutica. Por quê? Porque é um método sencillo, eficaz, que não vai trazer complicações, certo? Não vai trazer complicações para vocês e tampouco para seu paciente. E además de ser uma prova, um recurso que vocês vão utilizar, são mecanismos que, además de ser um teste diagnóstico, também é uma terapia, é um tratamento, já é um tratamento do paciente. Claro, levando sempre em consideração as condições do paciente, as indicações do tratamento do paciente. Agora, quando temos casos mais graves, já casos mais graves da enfermidade, hacemos uma minuta, ou seja, hacemos uma investigação maior, ok? Que
va a resultar en una endoscopia, va a resultar en una pH-metría o una impedancia, ¿ya? Y una pH-metría, ¿ya? Recordando que la pH-metría de 24 horas, nosotros vamos a hacer en esos pacientes más graves, ¿ya? Y lo que es el padrón oro sería la impedancia, ¿no? Pero simplemente todavía no está disponible a todos los lados, pero se pregunta en el examen, sería la impedancia. ¿Ok? Ah, dentro de la historia ya natural de la enfermedad, o sea, dentro de la evolución, cuando hablamos de historia natural, si hablamos de historia natural, estamos hablando de evolución. E seria a evolução patológica ou a fisiopatologia da enfermidade. Já seria o curso que se leva a de uma coisa mais leve, já decimos assim, de uma coisa mais leve ou normal anatomicamente, para uma coisa mais grave, uma coisa mais complicada. Já temos dois extremos. Começamos com um refluxo, um simples refluxo patológico, evoluciona para uma hernia, luego para um esófago de Barreira, luego uma displasia e luego um adenocarcinoma. ¿Ya? Una lesión del epitelio. ¿Ok? Y seguramente un CA. ¿Ok? Seguimos. Complicaciones, ¿no? Esofagites, seria a inflamação do esófago. Hemorragias, quando existe perfuração. Estenose, produzindo incluso, já quando falamos de estenose, é quando não existe a abertura do esófago. Se estamos falando de uma estenose, nós estamos falando de uma abertura. ¿Y cuál sería la traducción para eso? Sería una acalasia. ¿Ya? En otras palabras, una estenosis del esfínter esofágico inferior. Simplemente no se abre. ¿Ya? Acortamiento esofágico con el esófago. Simplemente ele pode diminuir de tamanho. Úlcera esofágico, esófago de Barreira, transtorno da motilidade esofágica, ¿ya? Ou por espasmo ou por uma acalásia. Broncoaspiração, não? E existem complicações maiores, não? Se hablamos de complicações de uma broncoaspiração, hablamos simplesmente de um broncoespasmo, ¿ya? Hablamos de broncoespasmo, hablamos também de produção de trombos, ¿ya? E também chegamos também a uma parada cardiorrespiratória. Simplesmente também morte súbita, ¿ya? São complicações que podem levar dentro da evolução, claro, ¿ya? Dentro da evolução. Dentro do diagnóstico, endoscopia, ¿ya? Primeiramente, antes de todo isso, prueba diagnóstica com inibidores de bomba de protones. Por 2 semanas, se não se soluciona, aumenta a dose, ¿ya? Dobra a dose. Por mais 2 semanas, se não soluciona, cambia de medicação. Ou se existe uma solução, hacemos um tratamento com no máximo 6 semanas. Radiologia contrastada, ¿ya? Radiologia contrastada ou esôfago. Esofagografia baritada, é o mesmo. Manometria, para verificar as pressões de todo o esôfago, principalmente o esfíncter esofágico inferior. pH-metria esofágica, ya, pero uma desvantagem seria que dentro da pH-metria só vai marcar o que seria quando existe aumento de pH. Certo? Quando existe aumento de pH, vai ter um registro. Pero existem refluxos que não cursam com aumento de pH. E é por isso que se ha inventado o que é a impedância. ¿Ya?
A impedância também consegue identificar esse câmbio de la presença de uma esofagite, um reflujo, mesmo sem a presença de uma alteração do pH. Ok? Então, os dois exames se completam. ¿Ya? Os dois se completam. A manometria confirma ou descarta a calásia. Uma endoscopia descarta esofagite. Não diagnostica um reflujo. Já não há diagnóstico. Diagnóstico se dá através de uma pH-metria mais impedância. Já? Ou através de uma prova diagnóstica. Realizou o tratamento, melhorou, era reflujo. Não melhorou, investigo. Ok? Ou seja, vai ser, se hago um tratamento com inibidores de bomba de protones e tenho um resultado satisfatório, a servir do tratamento vai ser reflujo gastroesofágico, vai ser uma ERG hasta que me demonstre o contrário. Ok? Vai ser uma ERG hasta que me demonstre o contrário. Não saco o medicamento, sigo com o tratamento e observo o paciente. ¿Ya? Ahora, se o paciente evoluciona para um quadro mais moderado, um quadro mais grave, empieza a investigar de outras maneiras. Aí empieza a gastar a plata do governo para investigar, ou a plata do paciente para investigar com uma endoscopia, com uma esofagografia baritada, com uma manometria, com uma pH-metria, uma impedância, todo isso realiza. ¿Ya? E hasta legar um tratamento quirúrgico. Ok? Certo? A endoscopia, não? Serve para verificar lesões, nada mais. Não observa se há ou não reflujo. Ok? Em la endoscopia podemos evidenciar, não? Quando existe a presença de reflujo, que simplesmente a mucosa queda de forma eritematosa, não? De color mais rojo, certo? Por los ácidos, a presença de los ácidos causa essa situação. Aí também podemos observar alterações de la mucosa, já provocando acá o que é um esôfago de Barré, simplesmente altera as características celulares a nível histológico, não? E causa uma displasia. Já? E dentro da classificação de Savart-Miller, temos 5 grados, não? Grado 1, quando existe uma erosão única, isso é para endoscopia. E quando realizam uma endoscopia, vocês vão classificar o paciente. Se vocês fazem uma endoscopia e vêm, por exemplo, grado 1, 2, 3, 4 e 5, vocês têm que ir para a classificação de Savart-Miller. Já busquem a classificação de Savart-Miller e vocês vão descobrir qual seria o diagnóstico. Já? Erosão única ou aislada. Grado 1. Grado 2, erosões múltiplas, não circunferenciais. Grado 3, erosões circunferenciais. Grado 4, lesões cancerosas como úlceras, fibroses, estenose, esôfago curto, com oscilação de grado 1 hasta grado 3. Já associa com grado 1 hasta grado 3. Grado 5, epitélio colunar más lesões entre 1 e 4. Ou seja, temos uma displasia, um esôfago de Barré. Claro, não vai ligar um diagnóstico para vocês. Tem uma endoscopia, vai ligar esôfago de Barré. Não vai ligar. Vai ligar para vocês alterações histológicas. Já, os que aprenderam bem histologia, os que passaram por lo menos comigo, seguramente vai ter um bom proveito em lo que é as classificações de endoscopia, de colposcopia, já. Todo lo que é relacione a imagem, vocês vão ter uma boa base, já. Podem não ter aprendido tudo, mas sabem onde buscar, já sabem onde buscar. E esse é o mais interessante. Vocês pode ser que não sepa todo. Eu não sei de todo. Eu também não sei de todo. Mas eu sei onde buscar. Eu sei onde ir
dónde investigar. ¿Ok? Seguimos para finalizarmos. Hay también lo que son las clasificaciones de Los Ángeles, ya grado A, B, C, D y E, ¿cierto? Acá nos dice, por ejemplo, en milímetros ya acerca de las erosiones. Es lo mismo que la clasificación de Miller, sí, es lo mismo. Lo único que él hizo es modificar, ¿ya? Hizo una modificación y simplemente ha adicionado porcentaje a esas erosiones, algunos milímetros, él ha clasificado de esa manera, ¿ya? Portanto, não há diferença entre Sarve ou Miller. Há profissionais, quando vocês se formam, por exemplo, se vocês vão ser gastro, vocês vão selecionar, me gusta Los Angeles. Há casos que vocês vão a defender como Los Angeles. E há casos que vocês vão defender como Sarve. ¿Ya? Depende de cada situação. Para vocês defender sua tese, tem que ir dentro da classificação. De acordo a quem? De acordo a Savre. De acordo a Savre é grado 2. Pero de acordo a Los Angeles, grado A. Para tratamento, se vou realizar um tratamento, qual vou considerar? Vou considerar o pior. Grado A ou grado 2? Grado 2. Então, se vou realizar um tratamento como grado 2, pecar por excesso. Pero está muito bem classificado. Savre, grado 2, Los Angeles, grado A. Tá bem? Pode ser que tenham duas coisas distintas. Quando há essas diferenças, vocês vão optar por lo que é mais pior. ¿Ya? Imagina que sempre a coisa é pior. Então, vocês optam por lo que é mais pior. Ok? Radiologia, não? Vocês já viram lo que seria o bico de pájaro, não? Isso parece como um tornado, não? Uma tormenta. ¿Ya? ¿No parece una tormenta? Entonces signo de tormenta. Diagnóstico de estenose péptica, ¿ya? Que sería una compresión de todo el esófago. Manometria esofágica, nosotros vamos simplesmente, lo mismo que de la calasia, pero en la calasia nosotros vamos a estudiar básicamente lo que seria a abertura, não, né, enlargamento do esôfago, e dentro da manometria esofágica vamos estudar todo o corpo do esôfago, ok? Tanto em êxtase, ou seja, quando o esôfago não está trabalhando, quanto o esôfago está trabalhando, ok? Em essas duas condições vamos estar observando. Então, hacemos um teste, uma manometria esofágica com o paciente sem estar comendo nada, e depois hacemos quando o paciente, pedimos para o paciente deglutir durante o exame da manometria. Já comer algo, vai comer algo e vai deglutir, para nós também investigar as pressões que está exercendo o esôfago. Ok? Aí está o procedimento, não? De los normales acerca del esfínter. ¿Ya? No vamos a entrar en detalle porque eso es más para gastro. ¿Ok? Cuando ustedes lleguen gastro, ustedes van a ver con más detalle lo que sería una manometría. Para nosotros sirve solamente la parte fisiopatológica. ¿Ya? La pH-metría ambulatorial de 24 horas. Igualmente va a estar en el slide para que ustedes puedan estar leyendo. ¿Ya? Ahora, el tratamiento. El tratamiento es simplemente bloquear los eventos que causan, o sea, bloquear los eventos fisiopatológicos que causan un reflujo gastroesofágico. Já seria evitar o reflujo. Como evitamos o reflujo? Primeiro passo, no estresse. Primeiro passo. Se estamos falando de estresse, se estamos falando de enfermidades esofágicas que cursa com estresse, são enfermidades causadas por estresse, que tratamento se dá para esse paciente? Maiormente, nos vamos dar para esse paciente ansiolíticos. Además de ter o paciente um inibidor de bombas de protones para proteger a mucosa,
certo? Vamos proteger a mucosa gástrica, o que é a mucosa esofágica. Também vamos usar para esse paciente um ansiolítico. Você ponga calmo, não? Você ponga calmo, não? Dar um ansiolítico para esse paciente, sua dose diária de Gardenal, não? Nem que seja uma lambida no comprimido, já? Certo? Então, le vão dar algo para esse paciente para que não esteja estressado. Le vão dar atividades recreativas para esse paciente, pero que não se estresse, não manda pescar, que pescar se estressa mais ainda, né? Ok? Outra, para evitar o reflujo, a pessoa come muito, a pessoa é obesa, a pessoa vai comer e simplesmente vai dormir? Não, tem que dormir depois de umas 2 horas que é comido. Não pode simplesmente comer e ir a dormir. Em la noite, como vai ser sua alimentação? Como evitamos o reflujo? Como evitamos um broncoespasmo? Como evitamos um reflujo gastroesofágico? Simplesmente vamos pedir para esse paciente, senhor, senhora, depois de comer, espere mais ou menos umas 2 horas para poder ir dormir. Ok? E quando você vai dormir, ponga-se por lo menos 2 travesseiros. Já? Ponga uma almohada, ponga uma cabeceira elevada. Já? Uma cabeceira elevada. Decimos assim. Claro, em el hospital nós vamos poner como um conducta, não? Vamos poner cabeceira. Essa é a indicação médica. Já? Devemos preocupar-se com isso. Cabeceira a 30 graus. Cabeceira a 45 graus. Isso a enfermeira vai executar. Já? Essa é a indicação médica. Já? Depois que vocês põem, por exemplo, a dieta do paciente, vocês têm que pôr a posição do paciente. Você vai pôr lá a posição que o paciente tem que estar. Então, a posição seria uma posição echada, não? Vocês escrevem. Já? Cabeceira elevada, 30 graus. Vai pôr simplesmente Foley 30 graus. Ok? Assim vocês vão pôr. E logo, mais abaixo que vai vir medicação. Medicamentos mais abaixo. Já? Laboratório, por último, laboratório. Já? Essas são condutas. Já? Para evitar o reflujo. Evitar alimentos. Que alimentos provocam aumento de reflujo? Chocolate? Recuerda? Chocolate. Tem que comer chocolate esse paciente? Não tem que comer chocolate. Tem gordura. Não tem que comer comidas pesadas. Certo? Aumentar o tono do esfíncter esofágico inferior. Já? Isso vamos estar utilizando medicações, não? Outro seria neutralizar ou inibir a produção de ácidos. Como hacemos isso? Inibidores de bombas de protônios. Ok? São condutas terapêuticas, medicamentosas, e condutas terapêuticas não medicamentosas. São as duas vias que nós podemos bloquear, evitar mecanismos fisiopatológicos que cursem para um refluxo gastroesofágico. Ok? Um episódio não é sinônimo de ter uma ERG. ERG é uma enfermidade de refluxo gastroesofágico. Uma ERG isolada não é diagnóstico para um refluxo gastroesofágico não é diagnóstico para uma ERG. Pero refluxos constantes, periódicos, recorrentes, aí sim hacemos diagnóstico, já? Hacemos diagnóstico para uma enfermidade de refluxo gastroesofágico. Medidas. Cigarrilho. Evitar o consumo de cigarrilhos. Por quê? Uma, provoca refluxo. Outra, é propício à colonização do Helicobacter pylori. Bajar de peso. Uma pessoa obesa. É incômodo. Aumento do tamanho do estômago. Recuerda? Um dos mecanismos patológicos, fisiopatológicos, seria o aumento, a distensão do estômago. Por quê? Porque come muito. Então, seria diminuir de peso. Diminuindo de peso, consequentemente, o tamanho do estômago também vai
disminuir, claro, com o tempo, ok? Evitar comidas ou cenas copiosas, gordurosas, já? Evitar bebidas alcoólicas, porque o álcool também produz o relaxamento do esfíncter. Evitar roupas ajustadas, porque provoca aumento da pressão. Uma vez que provoca aumento da pressão, uma roupa muito apertada a nível do abdômen, simplesmente vai provocar um refluxo. Elevar a cabeceira, evitar grasa, evitar chocolate, evitar menta. Já? Todo isso são modificações do estilo de vida, ou seja, condutas terapêuticas não farmacológicas. Ok? São tratamentos não farmacológicos. E com esses mecanismos, vocês sabem que isso é que causa os refluxos. Se isso está causando um refluxo, quais são os tratamentos? Que temos que tratar? Tratar a causa base. Qual seria a causa base? Ah, o cigarrilho, saca o cigarrilho. O peso, bajar de peso. É o consumo excessivo de comida? Diminuir o consumo de comida, senhor. Já? É a bebida? Controlar a bebida. Já? Cambiar a dieta do paciente. A vestimenta, não é? Creio que quanto a vestimenta é muito difícil, pero pode ser que exista. Ou simplesmente a pessoa come e se vai uma luta de boxe, não? Imagina uma luta de boxe. Imagina, come e se vai a uma luta de boxe. Onde vai ser os golpes, não? Todos os lados, incluso pode ser um que seja em el estômago, não? Imagina, certo? Elevar a cabeceira, evitar grasa, chocolate, menta. Já, me pergunta acá. Me pergunta, doutor, e se comemos com e logo temos com água, não? Ou seja, comemos e logo tomamos água. O que passa? Nós comemos uma quantidade X. Já vamos fazer cálculos. Se nós comemos uma quantidade X de comida, se nós colocamos mais água, significa que vamos ter um aumento de volume. Certo? Se já comemos bastante, já nos alimentamos suficiente, o que passa? Se tomamos água. E aí tomamos aí meio litro de água, 1 litro de água. Ou seja, vamos distender o esôfago. Se nós distendemos o esôfago, aumentamos a área do estômago. E a segunda vez que comemos, não, isso é repetitivo. E vai chegar uma vez que nós vamos comer, e a mesma quantidade X que comemos de alimento já não é suficiente. Já não é suficiente. Por quê? Porque simplesmente o estômago não vai llenar com esta quantidade de alimento. Porque o ingresso de água ha distendido. O aumento, o consumo, aumenta a distensão abdominal. E que provoca? Simplesmente nós vamos pensar que eu comi bastante, pero sigo com hambre. Sigo com hambre, não é? E se nós comemos muito e não gastamos, o que passa? Se comemos muito e não gastamos, engordamos. Certo? Comemos muito, não gastamos, vamos engordar. Simples. Todo o que resta de energia, todo o consumo de energia que não é gasto, se armazena em forma de glucosa, já armazena de forma de glucosa dentro de los adipocitos, já? E aí existe uma hipertrofia de los adipocitos, certo? Então, qual seria a melhor conduta? Então, não quer dizer que não pode tomar água? Sim, pode tomar água, pero em menor quantidade. Já controla, equilibra a quantidade de comida, a quantidade de água. Ok? Certo? Outra coisa, só para finalizar. A ver o que há mais por cá. E aí, isso já são tratamentos, não? Não vamos entrar em tratamentos mais profundos. Pero uma coisa interessante, hablando de distensão abdominal, as pessoas, não sei se vocês sabem, as pessoas que querem hacer, por exemplo, ponerse, tiene su estómago, ya imagina que eso es el estómago, ustedes tienen un paciente
Y el paciente ha escuchado que tiene que poner un globo gástrico, uma bola gástrica, um balão. Já escutaram isso? Um balão gástrico, um globo gástrico. Vocês creem que isso funciona de poner um globo e eu vou meter um globo acá? Um globo e eu pongo um globo acá. O que passa se eu pongo um globo acá? Ao primeiro momento, eu vou diminuir a quantidade, o volume do esôfago. Perfeito. Em el primeiro momento. Pero qual seria o erro desse tratamento? Qual seria o erro? O problema é quando tira, né, doutor? Já nos disse acá, o problema é quando retira. Sim, o problema é quando retira. ¿Por quê? A pergunta é ¿por quê? Já sabemos que o problema tem depois que saca. ¿Por quê? Porque simplesmente a pessoa anteriormente comia uma quantidade X de alimento. Com o ingresso do globo, a pessoa ha disminuído esta quantidade X de comida, certo? E a comida antes se armazenava aí, pouca quantidade, e luego a comida um pouquinho, se come um pouco e se llena, não? Já se siente lleno, já não quer comer. Pero com o passar do tempo, a pessoa se acostumbra. Eu quero comer mais, eu tenho hambre, e come mais, e come mais, e toma água, e come mais. O que passa? Vai distender o volume do estômago. E depois que saca isso, depois que retira esse globo, simplesmente o tamanho que queda o estômago é gigante. Agora o volume é muito maior. Anteriormente a pessoa comia um prato de comida, agora come 5. ¿No ve? Ou seja, isso não funciona. ¿Ya? Incluso esses tratamentos estão proibidos. Em Brasil é proibido. Em Bolívia siguen utilizando. ¿Ya? Agora, segundo Seibston, se utiliza globo gástrico? Sim, se utiliza. Pero quando necessitamos fazer um paciente bajar de peso, necessitamos que um paciente baje de peso para fazer uma cirurgia de redução de estômago, por exemplo, ou fazer uma derivação gastroduodenal, ¿ya? Quando necessitamos fazer um acortamento do intestino para a pessoa bajar de peso. Pero al primer momento, vocês muito bem sabem que toda pessoa que entra na cirurgia bariátrica, primeiramente tem que ser bajar de peso. Um dos motivos é estilo de vida. Primeiramente, cambiamos o estilo de vida do paciente. Ponemos um globo acá para ajudar o paciente a bajar de peso, porque supostamente o paciente ahorita vai fazer exercício por 2 meses, vai fazer exercício, vai bajar de peso, vai cambiar o estilo de vida, já. Uma vez que cambia o estilo de vida, aí sim eu vou fazer um tratamento, já. Primeira coisa, se vocês são um cirurgião gástrico, já um cirurgião, você vai fazer um tratamento desse, a primeira coisa para vocês terem sucesso é cambiar o estilo de vida do paciente e depois vocês fazer uma boa cirurgia. Simples. Agora, se o paciente não cambia de estilo de vida, se o paciente não tem a metodologia, não ha conseguido bajar de peso em 2, 3 meses, por exemplo, bajar 20, 30 quilos, seguramente o paciente depois vai ser recidivo. Por mais que haya hecho uma redução de estômago, haya hecho um acortamento de las tripas, não, de forma mais grossa, simplesmente não vai obter êxito e vocês vão quedar com a mala fama de que não ha hecho uma boa cirurgia. E não é assim. ¿Ya? Simplesmente o paciente não ha colaborado. Nunca haga uma cirurgia se o paciente não cambia o estilo de vida. Nunca, nunca. Se o paciente não cambia o estilo de vida, não haga a cirurgia. Inventa-se em qualquer coisa. Não, senhora, tem que bajar mais 100 quilos. Depois que baja 100 quilos, eu hago a cirurgia. Você, mais vez de bajar de peso, a engordar. ¿No ve? Se inventa qualquer desculpa, não que as troponinas estão elevadas. O tempo de protombina está elevado, não pode ser cirurgia, porque vai sangrar na cirurgia. Se inventem qualquer coisa. Ou o cardiólogo le vai ajudar. Não, senhora, tem um sopro, não pode ir à cirurgia. Muito risco. Não dá. Não entra em cirurgia. Não entra. Hemoglobina está a 1/10, 1 miligrama de decilitro de barro. Não entra, não é, senhora, está com anemia. Vai sangrar muito, não vai entrar.
Primero, baje de peso, pero no haga la cirugía, ¿ya? Si ustedes hacen la cirugía, no va a tener éxito, ¿ya? Y después le va a estar hablando a los cuatro cantos del mundo que ustedes no han hecho una buena cirugía, ¿ok? ¿Cierto? Muy bien. Ya son las 11:30, ya está en el límite, ¿ya? Muy bien, preparen sus trabajos para el día de mañana estar enviando ya en la plataforma. El día de mañana todos van a estar enviando en la plataforma los trabajos. Ya preparen sus trabajos para, ya dejen listo a un lado, busquen, ¿no? Sus trabajos en las computadoras, en los teléfonos, donde sea. Y el día de mañana, hoy día mismo en la noche va a estar habilitado para que ustedes envíen. Pero a partir de mañana yo voy a estar solicitando, ¿ok? Para enviar los trabajos. Muy bien. Ya, como no hay tiempo, las preguntas para el día de mañana. ¿Ok? Muy bien. Nos vamos. Chao, chao. Que tengan un buen inicio de semana. Uma boa segunda-feira para vocês. Nos vemos.